Vamos lá, vou iniciar? Pode ser. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Vamos lá, Paraty. Quem é o homem moderno? Nós. Ele está falando da minha condição, da sua, de todos que estão aqui, ok? Eu posso não ser um pesquisador do solo, eu posso não ser um pesquisador da estratosfera, mas o conhecimento, seja de baixo, seja de cima, chega para mim, chega para vocês. Hoje a informação ela chega de qualquer maneira, então ele está dizendo de nós, beleza? Alguém que chega ao mundo espiritual e fala assim, não, mas eu não estudei muito isso. Você pode não ter estudado, mas a informação chegou, tá claro? Ela chega porque o nosso estado mental, ele permite que esse conhecimento, ele está aí. Como ele já está acontecendo, quem tem que buscá-lo? Somos nós, tá claro? Então ele chega, as informações chegam, mas nós temos que fazer o nosso movimento, porque nenhum conhecimento vai bater a nossa porta, assim como nenhuma presença espiritual, ela vai chegar ao meu estado interior e falar assim, desperta, não é desse jeito. Mas quando eu estiver buscando, provavelmente a busca vai gerar resposta, tranquilo? Então é preciso que a gente fique atento que a informação que ele está trazendo é para mim e para todos vocês. E ele fala assim, os egípcios, os gregos, os romanos, naquela época e na época atual, qual era o grande desafio? Para todos. Sobrevivência. Qual era a questão que mais era evidente para todo mundo, naquela época, mesmo com todo o conhecimento? Conflito de A morte. A morte, é o meu, é o seu. É porque na hora que vier a morte, para onde nós vamos? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para onde vamos? Nós somos o que nós estamos aqui? Não. Ou aqui é uma somatória de tudo que nós já fizemos? Mas vocês lembram o que vocês fizeram? Não. Então eu só lembro o quê? O agora, o presente. Então o agora e o presente, ele caracteriza quem sou eu? Não. Ele caracteriza como eu estou. E estando eu não sou. Mas estando representa alguma condição do meu ser. Tá claro? Estando ele caracteriza algo do meu ser. Mas o meu ser eu não conheço. Eu conheço como eu estou. Mesmo conhecendo como eu conheço como eu estou ou eu conheço aquilo que chega e me deixa como eu estou? Entenderam? E aquilo que chega de dentro ou chega de fora? O tempo todo. Se ele chega de fora, eu tenho controle? Não. A única coisa que eu posso fazer com aquilo que chega de fora, o que é? Selecionar, canalizar, o que mais? Qual que é a função básica das coisas que acontecem para mim e para vocês? Aprender. Mas só é possível aprender quando acontece o quê? Só é possível aprender em uma única condição. Quando eu tenho certeza que eu não sei. Só aprende quem não sabe. Quem sabe não aprende. Ok? Então nós estamos lidando com as coisas que chegam. Se elas chegam, eu estou aprendendo a lidar com elas. Lidar é dominar? Não. Então eu tenho que aprender com aquilo que chega. Quando eu vou lidar com aquilo que chega achando que eu já sei, eu não estou aprendendo. Eu estou fazendo o quê? Quando eu não estou aprendendo, o que eu estou fazendo? Repetindo. E repetição significa que eu estou aprendendo? Não. Eu estou refazendo, revivendo aquilo que eu já fiz, fazendo de maneira diferente, mas não estou aprendendo. Tá claro? Só é possível aprender quando eu tenho a certeza
que eu não sei. Entenderam, gente? Não entrem sabendo, eu não sei. Aí eu vou avaliar o que é que chega a mim. Aquilo que chega eu tenho escolha, porque a escolha é de dentro, mas o que chega vem de fora. Beleza? Aí eu seleciono. Alguém falou de selecionar, eu seleciono. Alguma colocação? Alguma dúvida? Não, é porque eu não te vejo. Certo. Aqui dá pra cara, hein? Tá dando? Aqui, agora tá feliz. Vamos prosseguir. Então ele está falando da morte que eu não sei, que vocês não sabem, vai chegar a mim, vai chegar a vocês, mas nós não morremos. Tá claro? É a mudança. Só que eu não sei para onde eu vou, como é que vai se dar essa mudança, mas ela vai ocorrer e eu tenho que estar pronto para ela. Se eu estiver pronto para ela, eu tenho que estar pronto para morrer hoje. Quem está pronto para morrer hoje? Ninguém. Vamos estar. Por que ninguém? Deveríamos estar, mas não estamos. Então é preciso estar pronto para morrer. Mas você quer morrer agora? Não, então programa. Quem aqui já programou a morte dele? Eu já programei 120. Eu não quero chegar aos 120 não, mas aos 90 eu quero chegar. Eu poderia estender o tempo. Quero chegar aos 100 anos para ver se eu chego, quando eu estiver aos 90, eu ainda quero chegar até aos 100 anos, mas eu acho que 90 para mim está de bom tamanho. Mas nós podemos estabelecer. Por que não? Por que nós não estabelecemos a época em que nós queremos falecer? Não tem domínio. Nós não temos o domínio, mas quem é que tem? Quem é que tem o domínio desse campo? Deus. E quem responde por Deus nesse sentido? Os espíritos superiores. Então eu vou pedir para eles. Então eu quero chegar aos 90 anos. Se eu vou chegar ou não, vai depender de quem? Deles. Só pedir não basta. Mas eu já vou estabelecer. Sabe por quê? Quando eu for ao médico, o médico fala assim, seu corpo está ruim. Ele vai ter que durar até os 90. Entendeu? Porque a minha mente vai chegar até lá. Mas eu tenho que estar pronto para ir embora hoje. Se eu chegar hoje ao mundo espiritual, eu vou falar assim, alguém me trouxe. Não foi eu que... Ele mereceu. Tranquilo. Alguém me trouxe, eu mereci, cheguei. Não estou preso. Eu peço. Eu peço porque, se for possível, eu quero chegar. Como não cabe a mim e cabe a eles avaliarem, já deixei na mão deles, aí eu sigo, com a certeza que eu vou até os 90. Entenderam, gente? Mas antes de descer, a gente não faz uma programação de quanto tempo a gente vai ficar? Você faz a programação de quanto tempo você vai ficar, tá certo? Mundo espiritual. Mas essa programação não é fechada. Porque se você se tornou uma pessoa ativa, no sentido de produção, é muito bom para o mundo espiritual que você permaneça. Quanto mais mentes chegar até você, e nessa interação você conseguir ajudá-la se ajudando, então você está fazendo um trabalho extraordinário. Por isso que essa proposta vale a pena. Só vai na hora, ou antes da hora, se eu estiver fazendo muita bobagem. Para não comprometer aquilo que eu já tenho tentado fazer, eles me mandam embora antes da hora. Tá claro? Fora isso, nós podemos prolongar esse mecanismo perfeitamente, porque ele está dentro da lei, porque o processo da Terra é encarnatório. Reencarnou o mecanismo, ele começou a fluir mecanicamente. Mas não quer dizer que é mecânico que eu tenho que aprender. Beleza, gente? Então nós podemos estabelecer. Quem não estabeleceu, estabeleça, porque vale a pena. Porque eu tenho certeza. Isso. A não ser que tenha programação. Mas é isso, está na hora de ir, nós temos que ir. E eu quero dizer que nós temos que estar preparados agora, não é para amanhã, tem que estar preparado hoje. Isso em relação a filhos, em relação a mulher, maridos, em relação ao que nós temos. Então o desapego é necessário, cuidar para que a indiferença não tome conta de nós. Então nem indiferença nem apego, o resto tranquilo para caramba. Beleza? Então a morte continua sendo um grande desafio para todos nós. Mas a morte não é morte, a morte é vida. E nós somos a vida, representando a vida, então está ótimo. Vamos em frente. Vamos prosseguir na leitura. Então ele está dizendo da morte, que ainda é uma incógnita para todo mundo. Nós temos um conhecimento hoje das obras que chegam da realidade espiritual.
O grande problema do conhecimento que chega é que o conhecimento ele é assim. Todo conhecimento espiritual que chega a mim, que chega a você, ele está há quanto tempo na nossa frente? A média de uns 100 anos na nossa frente. Mas acontece, o conhecimento está há 100 anos na nossa frente. E quando nós chegarmos ao mundo espiritual, o conhecimento adquirido que estava há 100 anos na nossa frente está há quanto tempo atrás de nós? Entenderam essa loucura? Não? O conhecimento, ele está há 100 anos à nossa frente, hoje. Quando você chegar ao mundo espiritual, você deu um avanço no processo da desencarnação. Você vai pegar um processo que agora você, em relação ao conhecimento adquirido, está há 100 anos à frente dele. O conhecimento adquirido. Mas você chega na realidade espiritual com ela muito avançada em relação à sua condição. Entenderam? Eu li uma obra chamada Nosso Lar. Quando eu chegar em Nosso Lar hoje, Nosso Lar lido hoje, que está há 100 anos na nossa frente, não é o Nosso Lar que nós lemos. Ele já evoluiu, ele já desenvolveu, e vou pegar um Nosso Lar completamente novo. Mas o conhecimento que chegou a mim na Terra tinha 100 anos na minha frente. Só que agora, chegando ao Nosso Lar atual, eu estou 100 anos à frente do conhecimento que chegou a mim, que estava há 100 anos à frente. Eu vou chegar defasado em relação ao que eu conheci na Terra. Entenderam essa loucura? Isso é um mecanismo muito maluco. Aí você vai falar assim, não, mas aquele personagem já reencarnou. Já reencarnou, estava estudando sobre ele, já reencarnou. E você desencarna. Agora você vai poder estudar sobre a ótica de cá. E essa informação que você conseguir levar para a Terra, quando chegar para eles, está muito à frente deles. Então quem vai ler isso aí não vai quase entender o que você está querendo dizer. Mas quando ele chegar, esse conhecimento já está lá atrás. Porque ele está sendo dado agora. E o agora não é o amanhã. Entenderam, gente? Então essa é uma dinâmica, é um movimento. E nós estamos inseridos dentro dela. O conhecimento ele faz essa loucura com a gente o tempo todo. Para quê? Para mostrar que nós não temos domínio. Para mostrar que nós temos que aprender. E o aprendido hoje tem que ser exercitado ainda. Porque o conhecimento ele vem de fora para dentro. E ele vem por qual motivo? Por que o conhecimento ele não para? Evolução de quem? De tudo, nós. Certo. Mas o que caracteriza o processo de aprendizado para mim e para você? E para ele? Que caracteriza que eu tenho que aprender demais. Por que esse mecanismo não para? Eu estou sempre defasado. Quem mostra que nós estamos em defasagem? Nossas atitudes. Nossas atitudes, mas não é a minha atitude que mostra que está defasada em relação ao que eu preciso aprender. Porque o que eu tenho que aprender e que você tem que aprender, por que nós temos que aprender? Para evoluir. Mas por que eu tenho que evoluir? Para você sair desse plano do outro. Não. Já existe uma condição que me obriga a evoluir. Qual é a condição que me obriga a evoluir? E que ela não para. A presença de quem? A presença de quem caracteriza que eu tenho que estudar, você tem que estudar e o outro tem que estudar? De espíritos superiores. O espírito superior vai olhar para mim e eu vou olhar para ele e falar assim: ele faz o que eu não faço, ele sabe que eu não sei, ele faz eu evoluir. Entendeu? O contato com ele me obriga a evoluir, porque ele está à minha frente. Exemplo. Só que o conhecimento dele é o meu? Não. Por mais que eu queira aprender com ele, ele olha para mim e fala assim: você é um estado potencial. Quer dizer, tudo que eu sei está no você. Mas você precisa descobrir. Eu preciso descobrir. Aí eu vou conviver com ele. Eu não vou conviver com ele. Ele vai proporcionar aquilo que precisa chegar a mim, de forma que eu aprenda, para que eu assimile psiquicamente o que é que ele vai ensinar, para que depois de que eu aprenda o teórico do que ele está tentando me passar, eu comece a exercitá-lo, que aí é a atitude. Por que a atitude não é o que caracteriza? Porque a atitude só vem depois do conhecimento adquirido.
A atitude só vem depois do teórico. O teórico ele tem que vir primeiro. Entendeu? Eu não vou aprender, porque existe o entender e existe o compreender. Tá claro? Todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Mas eu vou garantir que a maioria não compreende. Por que a compreensão não vem antes do entendimento? E por que o entendimento vem antes da compreensão? Precisa da vivência e da experimentação. Tá claro? A experimentação vai gerar a compreensão do que é e o que não é. Beleza? Como nas nossas profissões, uma pessoa escolhe estudar, vai estudar até quando vai se formar, mas ele ainda não está pronto. Não. Ele precisa exercitar e experimentar. Ele já é o profissional sem a experiência. Ele já é o profissional, mas ele não tem experiência. Ele vai ter que ir para dentro da experiência. Quando ele for para a experiência, e a coisa incrível é que a minha experiência, vamos supor que eu tenha formado qual a área que você formou? Engenharia. Eu formei engenharia, você formou engenharia. Fizemos o curso de engenharia, mas é o mesmo curso? Não. E a assimilação do curso é a mesma? Não. Entendeu? Aí o que eu aprendi que você não aprendeu, você vai aprender comigo. Não é que você vai aprender comigo, é porque você comigo não é você. E eu sozinho não sou você. Quando eu e você misturamos, aprendemos algo a mais. Então eu aprendo com você, aprendo com ele e aprendo com ele. Por quê? Porque eu não sou eu. E você não é você. Não tem que trocar as ideias. E você sendo você, estando comigo, demonstra o tanto que você não é você. Tá claro? Você é eu, mas você não sou eu. Entendeu? E esse mecanismo, ele vai se misturando de tal forma que é isso que acontece no mundo espiritual, com os espíritos superiores. Eu não sou ele, mas ele sou eu, porque ele olha para mim e fala assim, você é um estado potencial, meu filho. Ele olha para mim, olha para você e fala, vocês dão conta, pode ir. Sobre o aval dele nós vamos, mas para onde que nós vamos? Faço nem ideia, ele que mandou, nós vamos. Porque quem vai estar conosco? Ele. Ele não vai fazer o que eu tenho que fazer, mas ele vai proporcionar de fora para dentro o que eu tenho que aprender, porque não sou eu quem vai criar as circunstâncias, quem vai criar é ele. E tudo que vier dele é bom. Tá claro? Mas para nós é bom o que vem dele? Não é mesmo. Não é? Não é mesmo. Que é as nossas dificuldades, Tá claro? Ele olha para mim e fala assim, você tem que desenvolver uma coisa chamada paciência. Então quem que ele vai trazer? Os problemas, a impaciência, ele vai trazer tudo que eu não quero. Então é difícil. E aí eu vou ter que aprender sobre a orientação dele, a exercitar o que eu nem sei o que eu tinha que exercitar. Aí eu descubro, eu tenho que exercitar a paciência. Mas não sou eu que exercito a paciência, é a paciência que chega a mim. Então a gente não pode pedir paciência, não tem mais problema. Entendeu? Não somos nós que fazemos a caridade chega para que eu exerça alguma coisa, que ela possa me ensinar, até eu entender que eu sou só um instrumento, que a caridade quem faz são eles. E não é o Espírito Superior que faz a caridade, porque ele faz com que eu aprenda, porque tem alguém fazendo ele aprender. Tá claro, gente? Esse mecanismo ele vai se misturando. Então é dinâmico. Nós somos só instrumento? O tempo todo. Porque nós estamos, eu não sou. Se você é um estado, não é você. Então alguém faz, utilizando o seu estado para que alguma coisa seja produzida. Quem vai produzir são eles, mas eles utilizam o nosso estado potencial para que as coisas tenham sentido, porque o sentido não vem de dentro para fora. O sentido vem de fora para dentro, por isso sentidos. Tem gente que fala assim, perdi o sentido da vida. Ué, não está dentro de você? Está vindo de fora? Como é que você perdeu o que nem sequer vem de você? Entendeu, gente? Se eu perder o sentido da vida é porque eu me fechei para as coisas que chegam que eu preciso aprender. Eu não estou aceitando. E aí o sofrimento. A não aceitação da realidade, sofrimento em primeira instância. Vamos prosseguir? Vamos tentar seguir um pouco aí. Nós já demos uma viajada aqui.
séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Entenderam por que não modificou o processo de sepultura? Porque ela representa a mudança. Sepultura é mudança. Você vai mudar de um lugar para o outro. Mas o lugar que você vai, vou mostrar um pouco dessa confusão. Podemos? Claro. No mundo transitório chamado terreno, como é que eu posso caracterizar uma pessoa? Como é que eu poderia avaliar uma pessoa? É possível a gente avaliar uma pessoa olhando para ela? Não. Então, por exemplo, nós temos duas estruturas funcionando, uma estrutura interna e uma estrutura externa. Tá claro? Eu, particularmente, entendo que o externo é interno e o interno é externo. Porque quando chega um estímulo de fora e faz um movimento interno, então eu respondi a um estímulo externo. Se eu respondi a um estímulo externo, eu sou o interno ou eu sou aquilo que fez eu responder? Porque eu sou o ser. Mas eu sou repercussão disso, não? Você é a repercussão disso ou você repercute isso? Você repercute isso. Entendeu? Então, se é você quem faz a repercussão das coisas, ela está fora do você ou ela está dentro de você? Está fora. Ela não pode estar fora, tem que estar dentro. Eu sou ela. Ela está dentro. Só que como eu não sei quem sou eu, ela tem que vir de fora, porque eu não enxergo. Eu não enxergo o Ismael. Eu enxergo o que caracteriza o Ismael. Tá claro? Então, se coisas caracterizam o Ismael, ele lida com o externo para descobrir o interno dele. Para ele descobrir o interno dele, é preciso que ele descubra o externo dele, porque o externo é o interno. E não o contrário. O que muda o paradigma que nós vivemos. Então, quando chega uma pessoa a mim, eu vou olhar demais para ela, porque eu não estou olhando para ela, estou olhando para quem? Para mim. É preciso que eu me descubra no outro. Então eu vou dar uma atenção para ele incrível. Aí a pergunta é, eu estou dando atenção para ele ou eu estou me observando nele? Você está se observando ele. Tá claro? Então o que ele disser é o que importa para mim? Não. Não. Porque ele não diz de mim, ele diz de quem? Dele. Dele. Ele só pode dizer dele. Mas as impressões que ele ou ela me causam já não pertencem a ele, pertence a mim. Então chega uma pessoa, me causou uma impressão, eu vou ficar olhando para ele para caramba. Porque agora eu estou me olhando o tempo todo. E não é o que é o dito para mim. Alguém fala, você é isso. Não, ele não está falando de mim, está falando dele. E eu não posso avaliar pelo dito, porque o dito não é a coisa. Dito é a distorção. Nós estamos distorcendo o livro. Tá claro? Ao interpretar qualquer coisa que esteja escrita aqui, eu estou distorcendo o escrito. Porque quem escreveu também distorceu. Perceberam, gente? Porque a escrita, a fala, não é a coisa. Ela é a representação daquilo. Mas o que representa não significa que é aquilo. É aquilo que eu esteja percebendo. Tem que passar pela minha percepção. E a minha percepção, ela não é errada. Mas as interpretações que eu fizer daquilo já é o equívoco. Tranquilo? Isso se dá nas relações humanas. Eu lido com alguém, aí eu começo pela convivência a interpretar como é aquela pessoa. Não, eu não estou interpretando aquela pessoa. Eu me interpreto nela. Tá claro? Isso é a grande confusão. Você olha para sua mulher, você olha para o seu marido, parece que você conhece ele há muitos anos. Claro, ele representa você ontem. Então dá a impressão que você já convive com ele há anos. Não, ele retrata o tanto de coisas que você já experienciou com as coisas que ele caracteriza em você. O texto fala que os séculos vão passando e a imagem que as pessoas têm da morte é sempre a mesma. Não muda. Eles não veem que a morte não existe. Jesus venceu a morte e ninguém viu. Repetição. Tá claro? É um ciclo repetitivo. Nós fazemos o tempo todo. Nós fazemos com as relações. Você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, a pessoa é chata demais, não dou conta não.
Aí você consegue sair de perto dela. Daqui a pouco chega o outro. Aí o outro, esse é pior do que aquele, não é possível. Então está nele ou está em mim? Em você. Enquanto eu não enxergar que eu sou chato pra caramba, não vai adiantar. E que o outro só representa o meu estado. E eu tenho que trabalhar com ele. Porque se não é a pessoa mostrando e revelando quem sou eu não vou descobrir quem eu sou. Então os outros são reveladores do meu estado. Entenderam, gente? Não chega ninguém na vida da gente ao acaso. Chega porque representam os estados que nós temos que trabalhar. O tempo todo. Sob a orientação de quem? Os espíritos superiores. Porque é esse quem fala assim, aqui, chega perto dele. Você não sabe o que é que o espírito faz para aquela pessoa chegar até você. Mas quem movimentou o psiquismo daquela pessoa até a minha foi o mundo espiritual. Hein? Aí a sepultura, que é o processo da repetição. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos tentar ir para frente. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Eu acho que aí está tranquilo. Podemos seguir? Ou querem trabalhar isso? Não, seguir. Podemos seguir. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas... Um detalhe. Em todas as escolas religiosas, a teologia representando as diretrizes de patriarcas. Quem é o patriarca? Ele representava o quê? As suas leis. Leis. Leis caracterizadas em qual época? O patriarca está em qual época? Passado. Se ele está no passado, ele é o que então? O que nós fazemos ao longo do tempo? O que nós estamos tentando fazer com a doutrina espírita? Por exemplo, nós estamos tentando padronizar a doutrina espírita? Não. De forma que ela haja uma unificação dela em todos os lugares? Sim. Sim. É possível? Porque ela é dinâmica, não tem como. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Tá claro? Se a doutrina dos espíritos, há evoluções variadas. Então não pode ter unificação. Não é que não possa ter unificação. A tentativa ela é válida, mas muito difícil. Porque ela é uma transformação. Como é que eu vou tornar tradicional uma coisa que modifica? Que na hora que eu falar assim, gente, é assim, daqui a pouco nós vamos descobrir Não é. que não é. O que é não é, e o que não é, é. Mas o tradicional pode ser a mudança. Jamais a mudança vai ocorrer no tradicional, jamais. O tradicional ele vai proporcionar a mudança, mas ele não é a mudança. Vale a pena conservar algo? Você conserva sempre, porque a sua mente já faz isso. Ela já é, os seus estados mnemônicos eles já estão aí. Mas eles já estão aí para quê? Olha como é que a estrutura cerebral, o que ela faz? Ela registra. Então, você tem vários registros, beleza? Só que ela não registra o que é superficial. A própria mente que registra, que tem a capacidade de gerar memórias, não sustenta e não deixa ir para áreas profundas situações superficiais em nós. E nem que você não tenha vivido. Então, uma coisa, imagina uma pessoa mais nova, vou pegar um adolescente, em que ele ainda vai ser inserido no mercado de trabalho. Como o mercado de trabalho para ele é amplo, ele vai sonhar. Então ele pode sonhar que ele é um cantor, ele pode sonhar que ele vai ser um bailarino, ele pode sonhar que ele vai ser qualquer coisa que ele sonhe é real? Não. Não, mas ele sonha. Aí a mente registra, tá claro? Ela registra o sonho dele. Mas porque não passa pela experimentação verdadeira, isso não vai para o fundo. Isso fica na superficialidade. Ele fica no mundo dos desejos, das impressões, que são periféricas a ser, mas é uma memória, tá claro? Ele pode se ver cantando, ele vê um cantor e imagina estar na condição daquele cantor e sonha. Não vai para dentro, aquilo fica fora. E aí ele está andando na rua, quebra o pé, esse é um registro que é guardado?
Isso vai lá para dentro. Por que vai lá para dentro? Porque ele experimentou, ele experienciou. Então o cérebro, por incrível que pareça, ele por si só consegue fazer essa separação. Aquilo que ele sonhou, lixo, não pode ir para dentro, isso tem que ser eliminado. Se ele concretizar isso, Vai para dentro. vai para mim. Mas não vai para dentro o sonho, vai para dentro o concretizável. Tá claro? Mas o que está na linha que não é concretizável não vai, não tem jeito de ir. E vai ter que ser eliminado aonde? Onde que essas impressões de ilusões psíquicas, onde que elas vão ter que ser eliminadas? Quando nós Morrendo. dormimos. Não deixa de ser uma morte. Quando a gente dorme, a gente não morre. O lixo mental. É uma preparação para a morte. Você está se preparando para morrer. É uma morte, mas não é a morte. Tá claro? Porque você dorme com a certeza que você vai. Acordar. E essa certeza está onde? Na mente. Não, é porque você tem certeza que você vai acordar. Você vai acordar de qualquer forma. Se for, Estando aqui ou não. Porque como você tem a certeza que você vai acordar, você vai acordar. Entendeu? Essa é uma certeza que nós vamos ter. Não tem saída. A única forma de que possa me afetar de alguma forma, um tipo de morte que pode me afetar no mundo espiritual, é talvez uma pancada na cabeça, quando você tem um traumatismo craniano. O traumatismo craniano, ele pode ser um efeito tão danoso dentro da estrutura, que você pode estar no mundo espiritual e ainda sobre a impressão do... mundo terrestre. O que não acontece com as outras mortes. São mais. Tá claro? Porque se não tem um traumatismo craniano, quando você morrer, você vai ter certeza que você não morreu. Só que tem gente que tem certeza que não morreu, mas acha que está morto porque não está entendendo nada. Faltava para ele o quê? O entendimento. Conhecimento, o entendimento. E não a compreensão, faltava o entendimento. Muita gente não tem entendimento da morte, nega por alguma razão. Mas quando você já tem uma noção de que isso vai acontecer, de uma forma ou de outra você já está preparado. A morte no livro do André Luiz, chamado Nosso Lar, não se dá para mim mais, nem para você e nem para qualquer um que esteja hoje estudando a doutrina espírita. Porque o André Luiz era um cara que desconhecia a realidade espiritual. Ele desconhecia. O que ele sabia do mundo espiritual? Nada. Nada. O que nós sabemos? Algumas coisas. Alguma coisa. Então sua morte jamais vai ser igual ao do André Luiz. Mas uma coisa interessante, eu comecei a falar e não terminei. Eu vou ter que entrar nesse campo para a gente entender. Eu olho para uma pessoa, eu vejo o externo dela, eu vejo o corpo, que é a partícula. Eu talvez saiba na interação com o outro o que ele pensa, a forma de pensar, as expressões emocionais que ele tenha, ou que ela tenha, tranquilo? Mesmo assim, lidando com o outro, ao lidar com o outro e ele expressar as emoções dele, ele só expressa para mim as emoções dele porque ele reflete o meu estado. Senão ele não falaria. Entenderam isso? Tem quem fala e tem quem escuta. O problema de quem escuta é que ele não escuta quem fala. Ele avalia o que é dito. Então ele não está escutando a pessoa, ele está avaliando a pessoa. E você avalia sobre a ótica das suas experiências. Então você não avalia, avaliando o outro, você não está escutando o outro. Mas o outro é um instrumento capaz de fazer você se avaliar. Porque nós fazemos isso o tempo inteiro. Tranquilo? Isso aplica 100%? 100%. Todos os sentidos? Em todos os sentidos. Aqui agora, estando eu e você, à medida que eu estou falando, você o tempo inteiro está avaliando o que é dito. Com certeza. Tá claro? E quando você avalia o que é dito, você está usando o que eu estou falando ou os recursos que você tem? Ambos. Ambos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pode, claro. Sonho que se sonha junto é uma realidade? Como? O poeta disse, o sonho que se sonha junto é uma realidade? Sem dúvida. Se ele estiver em contexto de realidade, é preciso que o outro também lembre. Se o outro lembrar o que você sonha, e ele estava sonhando, por exemplo, minha mulher fala assim, nós estivemos numa casa ontem estranha. Se eu não tiver lembrança dessa casa, eu não sei se eu estava não. Tá claro? Mas se eu lembrar da casa que ela está descrevendo, nós estivemos lá, nós tivemos uma vivência naquele local.
durante o sonho. Porque na hora que você dorme, você tem a possibilidade de ter a vivência que o espírito deslocou para dentro da realidade espiritual. Então agora a realidade espiritual, ela é uma realidade para ele, ela é uma vivência, ela não é um sonho. E o que é o sonho? É uma mistura de tantas coisas, de tantas informações que são lixo, que você sonha para descansar. Então o lixo serve para você descansar. Significa que quando você está tendo sonhos mirabolantes, estranhos, você está descansando. Você tem certeza que há uma desaceleração em relação às coisas. Porque é a hora que tem para jogar fora o que não presta. É a hora da faxina da casa, por isso nós dormimos. Mas você não dorme, quem dorme é o corpo. O corpo apaga porque ele tem que repor. O espírito não precisa repor, porque ele é a energia potencial. Entendeu? Enquanto um está em movimento, o outro tem que parar, porque se o outro continuar movimentando, nós vamos desencarnar muito rápido. Então já existe informação no corpo que ele precisa desacelerar. Isso é controlado matematicamente. E essas pessoas dormindo se batem a noite toda, como que fica? O corpo não descansa, por exemplo? Descansa. Se ele desligou, descansou. É. Não é isso que não é o bater o corpo que caracteriza cansaço. É você dormir e a hora que você acordou, você tem a certeza que você dormiu agora e acordou agora, não deu tempo. Aí você tem um dia desgastado, porque a impressão que você tem é que você não dormiu. Ismael, é possível o autoconhecimento isolado? Você precisa do outro para se autoconhecer. O tempo todo. O tempo todo. O eremita, por exemplo, ele vai conhecer um estado, porque ele se isolou. Então o isolamento é um isolamento de pessoas, mas não é um isolamento de local. Se ele está no local, o local tem interação com ele. Ele interage com o local e o local interage com ele. Então ele está aprendendo de qualquer maneira. Mas aquele estado não é o mesmo de quando ele está com alguém. E eu preciso descobrir o meu estado, principalmente com quem? Com o outro. Então o cara ficou anos e anos em um local de isolamento. Maravilha. Agora o que ele precisa? Interação social. Aí fala assim, eu vou voltar, não, para lá você não pode mais. Porque esse estado você já adquiriu, você já conheceu. Você agora vai ter que praticar o que isso te proporcionou. Vai para o meio do povo, porque agora você vai trabalhar. Que é o budista hoje. O cara, monge budista, ele aprendeu a se isolar em lugares. Beleza? Porque o local caracterizava silêncio. Ausência de movimento de pessoas, não ausência de movimento de coisas. Quando ele viveu muito tempo nesse estado, para o mundo espiritual é uma lição extraordinária, mas não é o que vai fazer ele crescer. Aquilo proporcionou um equilíbrio para ele, mas não traz o equilíbrio verdadeiro. O equilíbrio verdadeiro vai vir aonde? Com o outro. Entendeu? Então, como um estado, ele tem um valor extraordinário, mas como uma prática daquilo que vai fazer crescer, não, jamais. E se ficar muito tempo em isolamento, nasce numa vila, nasce num lugar onde você não tem muito espaço. Não pode ser numa casa, não pode ser num apartamento, tem que ser numa comunidade, porque ficou muito tempo isolado. Ali o cara vai produzir, querendo ou não. Tranquilo, gente? Respondeu de alguma forma? Mas ainda não terminei. Eu vou ter que falar o que eu tenho que falar, porque senão não vai adiantar. Na realidade imediata, eu tenho um corpo onde eu lido com o externo e ele vai revelando o meu estado interior. Mundo espiritual não é assim. É uma outra inversão. Quando alguém desencarna, o que caracteriza o mundo interno daquela pessoa? O espírito. Não. É o espírito, mas o que é o espírito? Mas o que é o perispírito? Aí nós vamos só entrar nas mesmas perguntas. O que caracteriza a condição do espírito quando ele desencarna? Que é diferente da Terra? Conhecimento. Não. Alguém falou uma outra coisa? Como eu tenho certeza que aquele espírito está numa condição elevada ou ele está numa condição muito desequilibrada? Mas pelas ações dele, né? Não pelas ações. Vibração.
Pela vibração. Mas qual vibração? Mundo espiritual. O que caracteriza a condição do espírito é o local onde ele está. O externo dele caracteriza a condição dele. André Luiz desencarnou, foi para onde? Umbral. Região umbralina. Região umbralina é região de muito espírito superior? Não. Só espírito superior trabalhando. O resto, Sofrendo. tudo sofrendo. Então quer dizer que a região em que ele estava, o local, caracterizava a condição interna dele. O externo do mundo espiritual retrata o interno. Chega o espírito em forma de estrela e materializa na frente de todo mundo. Aquela condição de estrela descendo é a condição daquele ser. Entendeu? O externo é o interno. Ao contrário da Terra. O meu externo é o meu interno? Não, de maneira nenhuma. O meu externo, onde eu estou, talvez caracterize o meu estado emocional. Então meu quarto é uma bagunça, porque o meu estado emocional anda muito bagunçado, mas ele não caracteriza a minha condição. Ele caracteriza um estado emocional. Eu estou muito chateado, com raiva. O que eu faço? Quem está com raiva faz o quê? Xinga. Se isola. Porque se ele ficar presente, ele vai xingar mesmo. Aí o outro vai fazer ele xingar até. Então ele não quer xingar, ele se isola. Quando ele isola, o isolamento, o local isolado é o estado interior dele? Ou é a forma como ele está tentando lidar com a emoção dele? É a forma. Tá claro? Então caracteriza a condição emocional e não a verdadeira condição dele. Porque o estado emocional é um estado que muda o tempo todo. O corpo muda, mas ele muda lentamente. Nós só notamos que o nosso corpo está mudando muito com o passar dos anos. Aí você olha no espelho e fala, tá diferente. Mas precisa anos, tá claro? Você não vê essa mudança. Estado emocional não, ele muda o tempo todo. O tempo todo tem um estímulo externo produzindo alterações emocionais. Que não é o mesmo que acontece com a razão. A razão não muda como o estado emocional muda. A razão racionaliza sobre a emoção. Mas a emoção, eu nem sei o que é, ela afeta a razão, mas ela não é a razão. Tá claro? Ninguém desequilibra pela razão, nós desequilibramos pelos estados emocionais. Porque ele é o que é o mais volátil, ele é o que é mais desequilibrado. Vocês podem perceber, todo desequilibrado, claro, você está emocionalmente abalado. Entenderam? E é com ele que eu tenho que trabalhar. E quem faz eu trabalhar os estados emocionais? O outro, porque ele retrata o meu estado o tempo todo. E é preciso olhar para isso. Então, entender a diferença do mundo espiritual para o mundo material? É porque aqui é tudo indefinido. O externo não revela interno, mas é do externo que vai modificar o interno. Mas no mundo espiritual não, o externo é o interno. E não tem como enganar. Uma pessoa desequilibrada vai apresentar lugares de muito desequilíbrio no mundo espiritual. E a única forma de tamponá-lo é quando retiram ele do desequilíbrio e levam ele para uma colônia. Quando levam ele para uma colônia, ele conquistou a colônia ou ele foi levado a uma colônia? Porque no mundo espiritual também tem isso. Tem a pessoa que conquista a colônia, tem a pessoa que retorna à colônia e tem a pessoa que vai para a colônia. Perceberam a diferença? Quem conquistou, evoluiu. Quem é levado, necessita aprender. Tem um aprendizado ali que ele tem que ir para ele, porque vai ser o próximo passo reencarnatório dele. Qual foram os três que eu falei? Conquistado, o que é levado e falei de um outro. Aquele que retorna. E o que retorna? Quem não aprendeu? Não evoluiu, mas também não caiu, porque não tem queda, tá claro? Mas ele chega na colônia que ele já estava, significa que aprendeu pouquíssimo, porque ele saiu da colônia com qual proposta? Melhorar. De melhorar. Para melhorar ele tem que evoluir. Se voltar, muitas repetições. Tranquilo? Assim o mundo espiritual. Vamos lá para frente. Eu não sei a hora não, nós vamos indo aqui, vocês dão a diretriz da hora. Pode ir. Vamos lá. Pode ir.
repetindo aqui, em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes dos patriarcas veneráveis da fé. Patriarcas, então, significa tradição. E nós temos que sair da tradição, mas ela é necessária, tá claro? É necessário que a criança que entra no Espiritismo, ela tenha os conhecimentos que nós já adquirimos para passar para ela. Então ela vai lidar com a tradição de qualquer maneira. Para ela que está iniciando, não é uma tradição, para ela é um aprendizado. Então ela está aprendendo. Tradição para nós, porque nós já conhecemos, tentamos praticar, estamos numa linha que parece ser muito tranquila em relação ao conhecimento, mas não caracteriza que nós estejamos bem no mundo espiritual. Tá claro? Em relação a quem está começando, nós estamos muito bem. Mas em relação a quem está fazendo coisas mais do que nós ainda não fizemos nada. Que é essa a impressão. Tem muito espírita que não é espírita, que é mais espírita que o espírita que tem um conhecimento e o cara não tem. Aquele faz mais do que nós e não tem um conhecimento que o faça fazer. Ele tem uma consciência que permite a ação dele. Nós estamos correndo atrás do que ele está fazendo sem conhecimento. Só que nós já temos. Esse elevado ou esse... Esse está numa condição melhor do que a nossa. Não dá para eu falar que ele é mais elevado, porque eu só vou descobrir quem está mais elevado, quem não está, a que hora? Plano espiritual. É a condição do outro. Quando eu perceber a pessoa numa condição que eu não estou, aí eu já tenho certeza que aquela pessoa É mais ou menos. deu mais. É aquela que trabalhou bem o talento dela e eu ainda não consegui trabalhar o meu. E talvez eu venha me inspirar nela. Vamos lá, vamos seguir. Procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Vamos trabalhar isso? Vamos pegar o primeiro aspecto aí? Quem são os crentes? Nós. Crença e fé é a mesma coisa? Não. Não. A crença significa o quê? Você crê. Você crê, ou seja, você acredita. Crença é aquilo que eu acredito, beleza? Acredito. E aquilo que eu uso como uma crença não significa que seja coisa, porque ela está sujeita às interpretações que eu faço. Então é o que nós estamos fazendo, nós estamos interpretando a obra de André Luiz. A interpretação dela gera crenças em nós. Crença é ruim? Não. Não, ela é necessária. Mas entre a crença e a fé, qual é a que produz grandes mudanças? A fé. Por que a fé produz mudança e a crença muito pouco? Porque você pode mudar de crença. Se você tem fé, você não muda de fé. A fé é um compromisso? Verdade. É porque a fé está esbarrada em aonde? A crença, ela esbarra onde? Onde que a fé esbarra? A crença está em qual campo? No conhecimento. Crença é conhecimento. Conhecimento ele pode paralisar. Porque o conhecimento ele me dá a certeza que eu estou aprendendo. Tá claro? Aprender é muito bom, mas eu não posso ter certeza que eu sei. Entenderam essa linha tênue? Eu tenho que aprender, você tem que aprender. Nós vamos aprender pra caramba. Doutrina espírita nós aprendemos demais da conta. Não tem como a pessoa estudar o espiritismo e não aprender. Só que ele tem que ter certeza dentro dele que aquilo que ele está aprendendo Ele tem, não caracteriza que ele saiba. mas ele tem fé que ele vai aprender aquilo. Ele tem que ter muita fé de que ele tem que aprender sempre. Porque a fé é que vai proporcionar um campo emocional que vincula aos espíritos superiores. Porque você não vincula espírito superior pela crença. Você vincula os espíritos superiores pela fé. Sentimento? Pelo sentimento e não pela razão. Não é a razão que atrai espírito superior. É a fé. É a fé. Tá claro? Mas eles vão utilizar a sua crença. O que vincula é a fé, mas eles não vão usar a sua fé, porque a fé é cega. Entenderam? Se não tiver crença, a fé é cega. Sem crença, toda a fé é cega. Então você tem que colocar a razão no meio da fé. Mas a crença não pode produzir uma fé cega. Sem dúvida. Uma crença equivocada
vai distorcendo a fé que fortalece, cristaliza. Então ele não está na fé, ele está onde? Conhecimento. Ele continua na linha do conhecimento. E conhecimento da fé significa? Conhecimento da fé Conhecimento da fé significa o quê? significa conhecimento. Crença. Ah, sim. Tá claro? Você está sustentando a crença. Você não saiu dela. Ela pode produzir uma fé cega, mas porque ela é uma crença. Porque a fé não é cega. A fé em si não é cega, é um campo emocional. O mundo espiritual superior, ele é a expressão dos campos emocionais. Só que um campo vibratório equilibrado em relação a nós. Não tem erro. Quando o Espírito começar a falar, todos nós vamos sentir coisas jamais experimentadas. Então ele e a presença dele proporciona em nós o desenvolvimento do estado potencial. Fala, não, eu quero ficar perto desse cara aí. Eu chego perto dele, eu sinto bem demais. Claro, ele proporciona isso. Mas ele proporciona aquilo que está dentro de mim. Só que está em mim em estado potencial. Ele começou a desenvolver. Aí nós começamos a perseguir aquilo que ele fez a gente sentir que ninguém nunca fez. Não tem como um espírito do meu nível ou abaixo de mim fazer eu sentir coisas diferentes. Mas o espírito superior vai fazer você sentir coisas que você nunca experimentou. Então ele vai revelar em você que você não é você. Tá claro? Ele é o único capaz de mostrar que nós não somos nós, que nós estamos. Só o espírito superior. Por isso a condição dele, espírito superior. O espírito superior revela o inferior. Eu, diante de um espírito superior, sou inferior demais. Aí eu tenho certeza da minha inferioridade. E quando alguém fala assim, não, mas você é um cara bom demais, bom é ele. O que eu sou? Nada. Eu queria ser um nadinha dele, mas eu não sou ele, então eu tenho que correr atrás dele. Aí nós vamos perseguir o espírito superior. O espírito superior vai fazer o que em relação a nós? Ele vai nos ajudar. Mas ele vai correr da gente. Não é possível assim, não. Não, ele não corre não, mas ele vai nos evitar. Porque na hora que ele não nos evitar, nós vamos evitá-lo. Por quê? Porque o espírito superior chama-se, é sinônimo de trabalho. Ai, nós vamos evitar o trabalho. Com Ah, mas certeza. assim não é, Porque com o trabalho que nós temos, nós já reclamamos até achamos que nós estamos trabalhando demais. Entenderam? Entendi. O espírito superior trabalha o tempo todo. Então ele não tem hora. Porque qualquer hora para ele é trabalho. Ele vira para nós e fala assim, não gente, descansa, estou precisando descansar. Mas ele não descansa não. Como ele sabe da minha condição, ele fala assim, é melhor você descansar, porque você não vai dar conta não. Ele já sabe. Tem aquelas 2 horinhas de almoço. Nessa hora, parece que ele está nos evitando. Ele não está evitando, mas que se ele não nos evitar, nós não vamos dar conta. Chico Xavier, o Emmanuel, imagina o Emmanuel o tempo todo com o Chico Xavier. Era chamando a atenção dele o tempo todo. Como é o Emmanuel que ele ficar chamando a atenção do Chico Xavier o tempo todo? E por que ele chamava a atenção do Chico Xavier o tempo todo? Mas o Chico não parava nunca. Se ele não parar, viu, Emmanuel? Ai, viu ele. Entendeu? No mundo espiritual, o Emmanuel, o Chico, nem se comparava ao Emmanuel. Que tinha que estar trabalhando o tempo todo, trabalhando com o Chico, trabalhando onde ele estava, provavelmente trabalhando na colônia em que ele devia estar dirigindo. Ele não parava. E ele tinha que largar o Chico Xavier, porque se ele não largar o Chico Xavier, ele não dava conta das outras coisas dele, então ele tinha que evitar o Chico. Mas quando ele estava presente com o Chico, ele chamava a atenção dele o tempo todo. Por quê? Ele não chamava a atenção do Chico, ele chamava a atenção de quem? Dele próprio. Nossa! Então tem um caso do gatinho lá. O Chico trabalhou lá no centro até não sei que horas da madrugada, 1h da manhã. Aí ele entrou em casa. Quando ele entrou em casa, a gatinha dele estava ruim. E diarreia. Aí o Chico passou por ela e falou assim, nossa, a moça amanhã vai ter muito trabalho. A moça que
que chegaria para arrumar a casa. Aí o Emmanuel não deixou por menos, ele olhou e falou, peraí, como é que é? A moça vai ter muito trabalho, mas esse gatinho é de quem? Fica, o gato é seu e é ela que vai limpar a coisa do seu gato. Não, vamos tratar de limpar. Ele está falando para quem? Será que era para o Chico Xavier? Não, tinha que chegar para mim, para você, para todo mundo. Se o Chico teve que limpar a caquinha do gatinho lá altas horas da madrugada, porque o gato era dele, o que nós temos que fazer todo dia? É limpar mesmo. Entendeu? E na hora que nós pegamos uma vassoura, varremos, ou vamos lavar uma coisa, nós reclamamos. Porque a gente acha que a mulher tinha que fazer. Não, você come todo dia, você alimenta todo dia. É ela quem tem que limpar o que eu estou sujando. Isso é certo para o mundo espiritual. Não estou falando de machismo ou feminismo, estou falando do que é trabalho. Porque é aquilo que me pertence, quem tem que cuidar? Sou eu. Aí vem minha mãe, vem minha irmã, limpa para mim. Maravilha. Olha que beleza. Mal acostumado. O mundo espiritual vai ser assim? Não. Não vai ser. Então, já estão dizendo que se eu alimentei, vai lá e lave. Não acha ruim não, porque se você achar ruim, vai ter que lavar o seu e do irmão, vai ter que lavar o seu e da irmã. Entendeu? Porque se você está lavando o seu, se você não lavar o do irmão e da irmã que está lá, chama-se egoísmo. Olha como é que isso é complicado. Aí você fala, não vou deixar para ele, egoísta. Aí você fala assim, não vou deixar para ele não, vou lavar para ele. Todo dia tem um prato sujo, uma colher suja, Você fala, virei escravo. Comecei a fazer, já viu que sou eu que vou fazer e agora não faz de mim coisa. O que você começou a fazer de novo? Reclamar. Então imagina do lado de um espírito que ele só trabalha, não podemos reclamar. Porque na hora que eu começar a reclamar de tanto que o espírito trabalha, nos dando trabalho, significa que eu não posso ficar perto dele mais. Por que ele nos evita então? Agora vocês vão entender por que ele evita. Porque já dá muito trabalho para ele. Para não nos desequilibrar. Porque ele vai me desequilibrar. Como ele sabe que ele vai me desequilibrar, ele começa a afastar de mim igual pelo meu bem. Porque ele sabe que a presença dele conosco vai trazer trabalho demais. Ele fica com pena, ele fala assim, igual pai e mãe. Ih, coitado, ele está tão cansado, mas o cara não olha para ele não. Ele olha para nós. Mas, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, muito. Uma mãe que não ensina nada para os filhos, absolutamente nada. Certo. Faz tudo, é uma escrava verdadeira. Esta mãe vai encontrar o quê? Se eu for olhar o aspecto que você está falando, eu vou ter que olhar a mãe presente, a mãe passado e a mãe futuro. Se eu pegar o aspecto da mãe presente em relação ao passado, é porque ontem ela não fazia, hoje ela está fazendo. Então, em comparação ao passado, ela está fazendo uma mudança do passado, tá claro? Sim. Que é um reajuste. E se está fazendo um reajuste em relação ao passado, já é uma mudança? Sim. Então é melhor ela trabalhar muito do que ela não trabalhar igual ela fazia ontem. Então ela começou a gerar em relação ao passado uma mudança. Então ela está no caminho da melhora. Está no caminho da melhora, mas se ela começar a reclamar muito, Se ela chorar, acabou. significa que Não adiantou, não adiantou. não é que não adiantou, adiantou, porque ela está mais disciplinada. Mas na hora que dá para ela uma folga, ela vai escolher a disciplina ou a folga. A folga. Então não sei se ela aprendeu. Entendeu? Porque na hora que você aprender, ninguém vai ficar vigiando se você aprendeu ou não. A espontaneidade é que vai ter que tomar conta de nós. E quando a espontaneidade não entra, significa que eu ainda não modifiquei. Então eu preciso de mais disciplina. Aí a complexidade. Entendi. Entendeu? Não tem como eu observar uma situação sem olhar o tempo, passado, presente, futuro. Aí é o processo complicado. Vamos para frente? Ainda dá? Vamos seguir. Para isso criou regiões definidas
tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Quando ele está dizendo isso, é que toda tentativa do ser humano de interpretar o Criador, ela é válida. Ela é válida, mas ela é real? Não, ela é ingênua. Por que ingênua? Porque tem forte de expressão. Porque por mais que você faça, Ainda Está não longe. mas está longe, mas longe mesmo. Mas imagina Deus medieval sentado no trono com os pés na. Como é que chama lá? Sei lá, até hoje é isso. Cabelo dos pés. Você acha que não tem gente que imagina um Deus num troninho lá dando ordem? Que pune? Tá claro que manda e é obedecido? Não existe isso. E o Deus para a maioria de nós espíritas, como é que ele é? Até outro dia eu achava que esse mulher barbado. Mas agora eu já entendi que ele. Já fez a barba. Barbado não é. Barbado são nós, que somos flechados. Já melhorou, fez a barba. Então, eu já sei que não é isso. E eu tenho certeza que tudo que nós conhecemos do Criador hoje, tudo, qualquer conhecimento que eu tenho, que vocês têm do Criador hoje, é o Criador? Não. Tudo comove. Infelizmente bom, infelizmente os defeitos, suprema inteligência. Isso aí é humano. Isso é humano, característica humana. Característica humana não é o Criador. Porque se eu perguntar para você o que é perfeito, nós conhecemos o perfeito ou o imperfeito? Então não sei o que é perfeito. Extremamente bom. O que nós sabemos da bondade? Nada. Então, Eu prefiro a classificação do seu Cristo. qual seria? Se me perguntar, eu não sei o que é, mas se você não me perguntar, eu sei. Eu concordo plenamente. Tá claro? Esse é o Criador. Até melhorando um pouquinho, ele fala o seguinte: se me perguntarem se eu sei, eu digo que sei. Se me perguntarem como eu sei, eu já não sei. Né? Que é isso. Muito bom. O processo é o mesmo. Olha que maravilha. Essa é a nossa condição hoje em relação ao conhecimento espiritual do Criador. Nós não conhecemos o Criador, mas nós conhecemos as representações sobre ele dos lugares superiores que nós vamos. O lugar superior que nós vamos retrata o Criador, mas não é o Criador. Pois o Kardec fala que se as estrelas foram um retrato, então foi Deus que pintou as estrelas, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida, porque um espírito superior, ele traz a concepção de um Criador que nós não temos. Então, você não tem uma noção de um Criador, você tem a noção de um espírito representando no meu arcabouço e no seu, o que você dá conta de entender. Porque ele jamais vai te mostrar o que você não sabe, ele vai ter que mostrar algo que você sabe. Quando ele mostrar algo que você sabe, não é aquilo que ele deveria estar mostrando. Mas é que se ele mostrar e eu não tiver a mínima bagagem para aquilo, ele vai mostrar e eu continuo não vendo. Ele fala e eu não escuto. Imagina alguém falando uma língua que você não tem noção nenhuma dessa língua. O que vai adiantar ele falar? Nada. Então ele vai ter que usar recursos da nossa linguagem para tentar demonstrar o que ele quer dizer. Por mais que ele faça isso, é uma simples ideia. Imagem. Imagem não é a coisa. Imagem, imaginação, ilusão. Entendeu? Então a realidade ela chega sobre a base da minha ilusão e não sobre a ótica do real. Porque a ilusão está no imediato. O imediato está no real, mas o real não é o imediato. Mas o imediato é o real. Mas o real é o interior, dentro da gente, sentimento. O real é o externo dentro do interno. É o externo dentro do interno. Ele não está fora, ele está dentro. Como é que a gente poderia idealizar Deus? É de fora para dentro. Como?
que a gente poderia, assim, para dizer para uma criança, por exemplo, idealizar Ideia. com Deus. Ideia. Você vai saber que é o mundo das ideias. O mundo da ideia é o mundo das imagens. O mundo das imagens, imaginação. O mundo da imaginação, ilusão. Você vai fazer o mesmo com a criança. Porque qual é a capacidade dela assimilar o real? Nenhuma. Porque o psiquismo dela está na ilusão. Mas a ilusão é alegria. A ilusão é uma vida compartilhada. A ilusão dela não tem sofrimento. Porque a condição dela não é sofrer. E quando ela sofre, é um espírito velho num corpo novo, necessitando daquilo. Tá claro? Porque no normal uma criança não deveria sofrer. Só começa a sofrer quando? Bom. Quando é que começa o sofrimento do ser humano? Toma consciência. Teoricamente. Se eu basear na hora que eu estou entendendo, então esse campo é muito tardio. Porque quando é que o conhecimento começou a fazer parte de nós a ponto de fazer a gente tentar entender? É como se eu dissesse assim, o conhecimento espiritual, eu vou ter que falar dele, não tem como falar do espiritual sem o material, nem falar do material sem o espiritual. Quando é que o conhecimento espiritual começou a movimentar vocês? Há muitos anos ou há pouco tempo? Então, se eu falar de nível de consciência, olha a idade que nós estamos. Entenderam? Então, eu não vou poder falar nessa linha, porque deveria. Nós começamos a desenvolver um conhecimento muito tardiamente, com muito pouco tempo de produção, porque o envelhecimento vai chegar. E quando eu chegar à fase dos 75 anos, eu já entrei na demência. Para qualquer um de nós que entrar aos 75 anos hoje, a demência iniciou. A medicina está tão adiantada, como é que pode uma coisa dessa? Entenderam? Para todo mundo, isso é regra. É regra? É regra porque aos 75 anos, seu corpo ele vai começar a desprogramar, ou ele vai programar a sua morte. Então vamos cá. E para você morrer, ele vai ter que te limitar. Porque a morte é limitação. Limitar para libertar. Então semana que vem eu não estiver aqui. Entendeu, gente? E por que a demência chega aos 75 anos? Eu sei. Para ela preservar memórias do corpo espiritual. Ela tem que preservar, então ela tem que te limitar. Porque o corpo, ele é feito para aprender, ele é feito para permitir que o espírito desenvolva, porque ele é limitado. Como o corpo é limitado, mas é ele quem permite o desenvolvimento psíquico, então nós vamos explorando demais o corpo. Vai chegar uma hora que aquilo que eu conseguir desenvolver, eu não posso perder, então ele começa a limitar. Ele limita para preservar o conhecido. Às vezes isso pode acontecer antes dos 75. Mas em geral, 75 anos. Começou uma demência, mas não quer dizer que a demência é uma loucura, não. Demência é limitações. A partir dos 75 anos, as limitações vão começar a acontecer porque ela é um preparo para a morte. E quando eu for falecer, eu vou estar muito limitado, que seria a morte mais adequada que tem. Limitação quase absoluta, libertação suave. Tá claro? Esse paralelo a gente pode fazer com os autistas? Não. Porque o autista está ele está engavetado nos estados da mente dele. Mas o estado da mente não caracteriza uma condição física. Há um limite para ele porque a mente está embotada numa gaveta. Tá claro? Que tem que tirar ele dessa gaveta aí. Mas o corpo ele está totalmente saudável. Pergunta que o Edivaldo fala que os autistas, né, que estão encarnando agora no nosso plano, no origem são espíritos evoluídos. Gênios? Que vem com um certo bloqueio, porque a mente está muito... Mas o corpo dele tem muito potencial. E o Dalton também? Tá claro? Como? O Dalton também, ele tem problema. Diferente do autismo. Que diferente porque a síndrome de Down,
ela tem a ver com, por exemplo, o autismo é uma escolha do espírito. O Down não. Ele é uma prova, ele é uma provação. O Down é mais limitado, o autista é menos. Não é que ele é mais limitado, o autista ele se engavetou. Ele não quer ver a realidade, então ele entra num aspecto da mente dele que o agrada e vai ficar lá. Sabe aquele filme O Bom Doutor? Qual? O Bom Doutor. Segundo Doctor. Ah, ok. Ele é autista. Ele é autista. Mas um gênio. É. Consegue perceber E tudo. ele faz coisas assim maravilhosas. Mas você vê, isso é uma condição de espírito superior. Mas o corpo dele limita ele? Não. Não. Tá claro? O corpo não limita. O autismo é uma limitação corporal. No Down. O Down é uma limitação corporal. O autismo não. O autismo não limita a corpo. É porque a mente é quem está embotada. Só isso. Beleza, gente? Fechamos por hoje? Alguma dúvida? Iniciou o livro Obreiros da Vida Eterna. Aí a próxima provavelmente é o Samuel. Um abraço para todos. Eu agradeço.